Vamos começar a resolução dessa prova lendo o texto intitulado Esqueça o mito da multitarefa. Leia o texto todo de uma vez, sem interrupções. Não vale olhar mensagens no celular nem espiar as redes sociais. Ao cair na tentação de fazer outra coisa durante a leitura, você, como um multitarefa. Muita empresa gosta e até espera que seus empregados assumam esse comportamento de tocar várias atividades ao mesmo tempo. O problema é que o hábito não passa de um mito. Só 2,5% das pessoas são capazes de levar adiante mais de uma tarefa por vez, segundo pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Elas são chamadas de supertaskers. Os demais mortais só se atrapalham ao tentar ser multitarefa. Há um problema evidente, já que a maioria das empresas adora quem acumula diversas funções, o que, na prática, é impossível. Já tive brigas com gestores de RH que insistem em colocar nos anúncios capacidade de ser multitarefa, afirma Christian Barbosa, especialista em gestão do tempo. Isso não existe, não funciona, é irracional. Tanto que o consultor criou um teste para verificar se os brasileiros são mesmo capazes de exercer atividades simultaneamente com eficiência. Em 2014, 4.000 profissionais participaram da prova e somente 1% conseguiu ser mais produtivo, com um olho no gato e outro no peixe. Além de ser um tiro no pé da produtividade, tentar dar conta de todo o trabalho de uma vez causa enorme angústia. A pessoa trabalha o dia todo e termina com a sensação: nada foi concluído. Qual a solução para dar conta todas as tarefas de maneira eficiente? Não existe milagre, apenas investimento em organização e concentração. Cada pessoa se organiza de um e precisa descobrir como é mais eficiente, diz Paula Riso, especialista em americana e organização. O primeiro movimento é a consciência de que o descontrole sobre as atividades só atrapalha os resultados. Diante do desafio de chefiar dois times, um no Brasil e outro nos Estados Unidos, José Roberto Pellegrini, de 39 anos, diretor financeiro da JDSU, multinacional especializada em redes de comunicação, decidiu reorganizar sua agenda. Esse período foi de muito trabalho e ele só conseguiu dar conta do Ricardo porque reviu seu estilo de trabalhar e priorizar tarefas. A fórmula que encontrou passa por fazer lista das atividades semanais e diárias e manter a caixa de e-mail vazia e manter a calma. O segundo movimento é combater a distração, um desafio que fica mais complexo à medida que o mundo se torna mais conectado. Alternar continuamente a atenção entre várias tarefas prejudica a memória e o raciocínio, o que leva à queda de desempenho. A sensação de sobrecarga já começa a despertar em muita gente a vontade de viver uma vida menos caótica, mais organizada e produtiva. Segundo um relatório de tendências para 2015 feito pela agência Box 1824 de São Paulo, uma crescente maioria se convence é impraticável levar uma vida tão conectada. Nesse cenário, surge um contramovimento batizado de Quiet Bliss, algo como felicidade silenciosa, que prega que façamos apenas uma atividade por vez. Logicamente, isso se aplica ao espaço do trabalho. De maneira inconsciente, muita gente acha que não merece ter tempo para o descanso, diz Brigitte Schultz, jornalista americana. Mas esses períodos são fundamentais para pensar sobre o que importa para você, onde você está, para onde está indo e como está gastando o seu tempo. Quem consegue organizar os horários para ter tempo livre, consegue organizar o tempo para trabalhar melhor. É importante saber quando já trabalhou o suficiente. Por isso, o consultor americano Stephen Lynch propõe 3 questionamentos. Quantas horas você trabalha em média por uma semana? Você é capaz de se desligar completamente do trabalho um dia por semana? Como você tem melhorado a produtividade das horas que gasta trabalhando? Mudar as respostas a essas perguntas é o caminho para dar conta de tudo e ter uma vida melhor dentro e fora do escritório. Então, após a leitura do texto, já podemos passar para a resolução da questão de número 1, cujo enunciado
vai ser o seguinte: considerando o contexto de ocorrências, as lacunas tracejadas nas linhas 3, 10, 21 e 44 devem ser preenchidas respectivamente por... Aí dá para ver pelas opções que se trata de uma questão de ortografia, certo? Então, ortografia é um assunto sempre cobrado também na banca Fundatec, e essa questão 1 está indo num sentido bem tradicional aí, de saber qual é a grafia correta dos verbos agir e seus derivados, valorizar, jeito e dosar. O verbo agir, pessoal, grafa-se com a letra G, certo? Então, temos que ver aí onde é que são as suas pessoas, né, para poder saber a grafia correta. Então, vamos lá na lacuna da linha 3, nós temos lá, você age. Age do verbo agir, grafa-se com a letra G, certo? Então, nós temos aí já a colocação para as questões, os itens, perdão, da letra A e da letra E. E vamos descartar B, C e D. Valorizar, a gente não precisa nem ir à lacuna, pessoal. Basta nós lembrarmos aqui o que diz a regrinha sobre o uso do sufixo isar com Z e do isar com S. Se a palavra primitiva não contém a letra S, nem o som de Z, vai ser grafado com isar com Z. Então, o original é valor, logo foi adicionado o sufixo isar com Z, certo? E isso já descarta o item E e já me confirma a resposta para o item A, certo? Jeito, grafado com J, né? É uma palavra de uso bem corriqueiro, e dosar vem de dose, né? E ambos são grafados com a letra S. Logo, a resposta da questão número 1, letra A. Já a questão de número 2 vai dizer o seguinte: assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 18, 20 e 35. E aí está sendo pedido para usar aí os pronomes relativos, acompanhados das respectivas preposições ou não, e também o uso de algumas preposições. Trata-se, portanto, pessoal, de uma questão que envolve o uso dos relativos e também de regência, certo? A regência é um assunto bem comum também, desde já eu chamo a atenção de vocês para estudar um pouquinho as formulações da regência, tanto a verbal quanto a nominal. Em breve, aqui no nosso canal, nós vamos ter aulas, né, sobre esses tópicos específicos de língua portuguesa. Vocês, portanto, não deixem de fazer a sua inscrição aqui para ficar por dentro das atualizações que nós vamos fazer bem em breve. Então, vamos voltar lá à questão. Linhas 18, 20 e 35. Na linha 18, se eu te voltar lá, eu tenho bem aqui, a pessoa trabalha o dia todo e termina com a sensação. Ora, quem tem sensação de alguma coisa, ok? Então, termina com a sensação de que nada foi concluído. O nome sensação rege a preposição de, logo, o relativo correspondente aí vai ter que ser o de que, certo? Isso na linha 18. Na linha 20, vamos voltar lá na linha 20, nós temos aqui, qual a solução para dar conta todas as tarefas? Quem dá conta de, certo? Então, essa expressão para dar conta rege a preposição de, então nós vamos ter aí o de que e o de, certo? Isso já me coloca ali as opções entre o item B e o item D. Vamos confirmar indo na linha 35. A linha 35 vai ter, né, uma crescente maioria se convence de que, porque o verbo convencer é um verbo transitivo indireto que rege a preposição de. Então, quem se convence de. Então, uma crescente maioria se convence de que. Então, de que, de e de que vai corresponder exatamente à opção D aqui, certo? Na questão de número 2. Prosseguindo, vamos lá um pouquinho com a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão que envolve aí o uso
conotativo e denotativo. A denotação e a conotação que vão estar ali no tópico gramatical da semântica, pessoal. Ok? Podem encontrar isso aí também nos tópicos referentes à linguagem figurada. Então, nós temos o seguinte: considere as seguintes expressões do texto. 1. Com um olho no gato e outro no peixe, da linha 16. Afirmativa 2. Dar conta do recado. E 3. Descer um tiro no pé da produtividade. Quais foram utilizadas com sentido figurado? Ou seja, quando estiver usado no seu sentido conotativo e não no seu sentido real. Então, onde é que eu tenho linguagem figurada? Ora, no item 1, eu tenho aqui um olho no gato, olho no peixe, é um sentido figurado. Dar conta do recado também e dar um tiro no pé também. Logo, as três têm sentido figurado. Resposta, letra E, na questão de número 3. Prosseguindo, sem deixar a pelota cair. Questão de número 4. Considerando as afirmações contidas no texto, assinale as assertivas abaixo. Aí é uma questão clássica de interpretação de texto, certo? Então, diz aí a opção 1. Todos os brasileiros conseguem fazer diversas tarefas ao mesmo tempo, visto que têm muita concentração e organização. Essa é uma afirmação falsa, certo? Porque o próprio texto mostrou que são muito poucas as pessoas que têm a capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, afirmativa 1, falsa, ok? Na 2, temos: para o atendimento de todas as tarefas ao mesmo tempo, é preciso ter controle e organização sobre elas e não ser distraído. Então, uma característica das pessoas que são multitaskers, que conseguem fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, é serem organizadas e não se deixarem distrair. Então, essa é uma afirmativa verdadeira, né? A da afirmativa 1, nós temos ali que ela é falsa, certo? Vou usar meu lápis aqui para marcar que ela é falsa, ok? Então, bem falsa, né? Está com problema aqui na minha caneta, perdão. Bom, vamos em frente aqui. Na 3, temos: o uso de celulares e redes sociais auxilia os multitarefeiros a manter as atividades em dia, de modo que sua caixa de e-mail esteja sempre vazia. Ok? Não, na verdade, celulares e redes sociais distraem as pessoas, né? E muito mais atrapalham do que ajudam. Então, a 3 também é falsa. Ora, a questão pede para marcar quais as incorretas. As incorretas nós vimos que são a 1 e a 3, logo a resposta da questão 4, item D, né? Uma questão clássica de interpretação. Prosseguindo, pessoal, sem deixar a pelota cair e mantendo, né, para seguir o que o texto diz, a concentração. Então, vamos em frente. Na questão de número 5, temos: considere as afirmações a respeito da seguinte frase do texto. Quem consegue organizar os horários para ter tempo livre, consegue organizar o tempo para trabalhar melhor. Certo? Então, tem essa frase e agora vem as afirmativas sobre eles. Ok? Todas as pessoas trabalham melhor se conseguem organizar melhor o tempo. Não, nem todas, né? Então, falso. Na 2, aqueles que conseguem trabalhar melhor são os que conseguem organizar os horários de tempo livre, né? Dar uma dica aqui sobre a afirmação 2. Organizar o tempo de trabalho e o tempo livre é tarefa de quem tem horário para isso, certo? Isso também não corresponde, não bate com o que é afirmado aqui, né? Porque, obviamente, se você tem horário para isso, você tem tempo livre, e aí você só conseguiria organizar o tempo livre se tiver tempo livre, e não é isso que está dizendo aqui a afirmativa da questão. Então, as que vão ao encontro do fragmento, cuidado com essa expressão ao encontro. Ao encontro significa combinar, né? Ajustar-se, ou seja, tem a ver, tem relação,
e é diferente da expressão de encontro a, que é justamente o sentido oposto, é o que não se equivale ao que é o contrário. Então, somente a 2 vai ao encontro do fragmento, logo a resposta da questão 5, item B. Para responder à questão 6, considere o seguinte período retirado do texto. Leia o texto todo de uma vez, sem interrupções. Pede a questão 6, então. Em relação aos termos que compõem o período acima, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa letra A diz, o período é composto, tendo visto a ocorrência de 2 adjuntos adverbiais. Não, o período só pode ser composto se ele tiver mais de uma oração. Para ter mais uma oração, ele tem de ter mais de um verbo, porque cada oração só pode conter um único verbo ou uma única locução verbal. E repare que nesse fragmento eu só tenho um verbo, que é o leia. Aqui eu só tenho um único verbo. Ora, se eu só tenho um único verbo, o período não pode ser composto, certo? B. O termo o texto funciona como sujeito da oração. Não, repare que quem lê alguma coisa. O texto, na verdade, é o objeto direto do verbo ler, não é o texto que lê, né? O texto é aquilo que é lido. O sujeito aqui é um sujeito oculto, né? Que é justamente o pronome você. Lembre-se que essa forma verbal leia está no imperativo afirmativo, ok? Então, é como se eu dissesse, leia você o texto. Então, o item B também está incorreto. No item C, nós temos o sujeito da frase implícito, podendo ser recuperado pela forma verbal, é justamente o que acabamos de dizer. Estando a frase no imperativo afirmativo, o sujeito é implícito, né, ou seja, oculto, e é recuperado pela forma do verbo, né, já que o leia só pode ser usado com o pronome você. Então, o correto aqui na questão 6, item C, uma questão de análise sintática, boa e velha análise. Aí, ok? Para confirmar, o item D, a vírgula separa termos de mesma função sintática? Não, ele separa o objeto do adjunto, adverbial que está aqui, então não separa, né, os termos de mesma função, e o vocábulo todo é um adjunto adverbial de quantidade, não, o todo aí é um pronome indefinido, certo? Então, questão 6, letra C, resposta correta. Questão número 7. Na frase, o problema é que o hábito não passa de um mito. Caso os verbos é e passa fossem passados para o futuro do pretérito do indicativo, assumiriam, respectivamente, quais formas? Então, qual é o futuro do pretérito do verbo ser, na terceira pessoa do singular? O futuro do pretérito é aquele que termina em iria. Então, você teria a forma seria, né? Eu seria, tu serias, ele seria, ok? E o verbo passar seria eu passaria, tu passarias, ele passaria. E isso, então, facinho aqui para o item E. Ok? Prosseguindo. Questão de número 8. Analise as afirmativas que são feitas a respeito de palavras do texto, assinalando V se verdadeiras e F se falsas. Nos vocábulos hábito e diárias, a vogal A recebe acento gráfico por ser a base da sílaba. Vamos ver aqui, botar aqui a questão inteira, ok? Não, na verdade, pessoal, o que acontece é que elas são acentuadas por serem, no primeiro caso, proparoxítonos e, no segundo caso, do diárias, paroxítonas terminadas em ditongo. Aqui você tem uma pegadinha de leve. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Na língua portuguesa, algumas palavras recebem o acento gráfico em função da necessidade de se marcar graficamente a sua sílaba tônica, ok? Então, o que acontece? Como diz aí a opção, a vogal A recebe acento gráfico por ser a base da sílaba? Não, na verdade, as palavras são acentuadas em função
da sua tonicidade, ou seja, da posição da sua sílaba tônica, ok? Então, não é por ser base que a palavra, que a letra em questão vai ter que ganhar acento. Fosse assim, todo A base de sílaba teria de ganhar acento, o que é, obviamente, estranho. Então, um aí está errado. Na linha 32, memória e raciocínio são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo decrescente. Outra pegadinha de leve aqui, pessoal. São, sim, paroxítonas terminadas em ditongo e são por essa razão acentuadas. Mas acontece que esses ditongos finais aqui, ó, o ia e o io, não são decrescentes. Eles são crescentes, ok? Então, aqui, esse Dzinho poderia complicar vocês. A afirmativa 2 também é falsa. E a palavra caótica é acentuada em virtude da regra do hiato. Não, pessoal, embora você tenha um hiato entre o A e o O, a regra de acentuação aqui em caótica é a das proparoxítones, ok? A palavra é acentuada por ser proparoxítones. Se lembrarmos da regra dos hiatos, vamos ver que ela se refere às letras I e U. E o que está acentuado aqui é o O, certo? Então, todas as três afirmativas são falsas. Logo, a resposta da questão 8, letra E. Então, uma questão de acentuação, um assunto recorrente também, pessoal, e com algumas pegadinhas de leve aqui nas três alternativas, ok? Então, prestar atenção, manter o olho vivo, para não dar mole numa questão até certo ponto fácil, ok? Vamos em frente com a questão de número 9. Na questão 9, nós temos o seguinte: analise as afirmações que seguem a respeito dos elementos de coesão no texto. Então, na linha 1, nós temos, na linha 10, perdão, diz, já que introduz uma oração subordinada adverbial causal, afirmativa verdadeira, certo? O já que, da mesma forma como o visto que, o uma vez que, o porquê, o como, todos eles dão uma ideia de causa. Então, introduzem uma adverbial causal. Na afirmativa 2, nós temos nas linhas 30 e 31, ao passo que substituiria correta e adequadamente à medida que, sim, ok? Nesse caso, se a gente voltar lá na linha 31, a gente vai ver que ambos vão dar uma ideia de proporcionalidade, né, de proporção, e então ela substituiria corretamente. Só preste atenção que, ao passo que, também pode dar um sentido de concessão. E aí vocês têm que estar com o olho muito vivo para não trocar uma pela outra de forma equivocada, certo? Mas aqui nesse contexto das linhas 30 e 31, elas se ajustam. E no 3 nós temos mas seria corretamente substituído por embora, visto tratar-se de uma conjunção concessiva, é uma afirmação errada. O mas é uma conjunção coordenativa adversativa e não é uma conjunção concessiva da mesma forma que o embora. Então, embora concessão e oposição sejam muito próximas semanticamente, nem sempre dá para trocar uma pela outra. Então, a afirmativa 3 é falsa. Logo, apenas a 1 e a 2 são verdadeiras. Resposta e C. Muito cuidado, muita atenção sobre o uso dos elementos conectivos, viu, pessoal? Estudem isso, tanto no tópico gramatical relativo ao uso das conjunções e seus sentidos, também na classificação das orações e também na coesão sequencial. Esses 3 pontos, vocês vão encontrar coisas muito importantes sobre o uso correto das conjunções e sobre as relações semânticas que elas estabelecem. Tá? E esse é um assunto que vai cair na prova, porque em todas as provas que estamos corrigindo aqui com vocês, esse tópico caiu, certo? Então, tópico forte aí para a prova, eu chamo a atenção de vocês para ele. Prosseguindo, vamos lá com a questão de número 10. O seguinte, analise as assertivas abaixo, levando em consideração a substituição do verbo existir pelo haver e a passagem da palavra milagre para o plural. Então, nós temos aí o seguinte. O verbo, na linha 20, né? O verbo haver deveria ser flexionado na terceira pessoa do plural, visando a perfeita concordância?
Vamos lá na linha 20 e ver o que está acontecendo, pessoal. Vamos voltar lá no texto, vamos subir aqui devagarzinho, certo? Na linha 20, nós temos aqui, ó, qual a solução para dar conta de todas as tarefas de maneira eficiente? Não existe milagre. Está aqui o verbo existir, ó, não existe milagre. Se eu trocasse aqui pelo verbo haver, ficaria não há milagre, no singular. Se milagres fosse ao plural, o verbo haver manteria-se no singular. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal e os verbos impessoais só se usam na terceira pessoa do singular, certo? Se milagres fosse ao plural e eu mantivesse o verbo existir, esse se flexionaria normalmente porque concordaria com o milagre, que é o seu sujeito. Mas o verbo haver não tem sujeito. O verbo haver no sentido de existir, tá? Não tem sujeito e vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, certo? Então, é um tópico bem frequente nos concursos, mas também não deixa de ser uma informação básica, ok? O verbo haver, no sentido de existir, não se flexiona, se mantém sempre na terceira pessoa do plural, do singular, perdão, e por isso a afirmativa 1 ela é falsa, ok? A 2, nenhuma alteração deveria ser feita além das propostas, ou seja, se passa-se para o plural, a palavra milagres, não há nenhuma outra alteração mais a ser feita. Então, a afirmativa 2, ela é verdadeira. O substantivo investimento deveria ser flexionado no plural, visando acompanhar a flexão do vocábulo milagre? Ora, se essa for verdadeira, a 2 tem que ser falsa. E nós já vimos que a 2 é verdadeira. Mas vamos voltar lá no texto para conferir, ver o que acontece com a palavra investimento. Ok? Vamos voltar lá. A gente tem aqui. Não existe milagre, apenas investimento. Ora, investimento não concorda com milagre. Então, se milagres for ao plural, investimento fica no singular de todo jeito, porque eles não estão em relação de concordância. Ambos são objeto, né? São sujeitos do verbo existir, mas são sujeitos de frases diferentes. É como se aqui ficasse subentendido de novo o verbo existir, como se fosse, não existe milagre, existe apenas investimento. Ok? Então, são sujeitos de verbos diferentes e, por isso, não estão em relação de concordância entre si. Logo, a alteração de um não repercute no outro, certo? A afirmativa 3, então, da questão 10 é falsa, certo? Então, somente a 2 é correta, certo? Vamos botar aqui, perdão, que eu passei direto. Vamos lá aqui, vou subir mais um pouquinho. Aqui, ó, beleza. Estamos aqui na questão de número 10. Passei direto de novo. Vamos lá devagar. Aqui, ó. Na questão 10, apenas a afirmativa 2 é verdadeira. Logo, a resposta item, o item B, marcado para vocês. Prosseguindo, questão 11. Questão 11 é uma questão aí que envolve prefixação. Então, vai estar lá no tópico da morfologia, estrutura e formação das palavras, ok? Um assunto que não é dos mais frequentes nas provas da Fundatec, mas que vira e mexe aparece aí como apareceu na questão 11. Qual das seguintes palavras possui o prefixo in, conforme o significado que tem em indelével? Indelével é aquilo que não é delével. Ah, não entendeu? Ora, indelével é aquilo que não deixa marcas. Ok? Então, o que nós temos aí? Onde é que eu tenho o in? Certo? O prefixo in. Insistem? Não, porque eu não tenho in mais system. Investimento? Não, porque eu não tenho in mais vestimento. Impraticável? Sim, porque eu tenho in mais praticável. Ah, mas não é o i com n? Não, aqui é só uma questão ortográfica, tá, gente? O prefixo é o mesmo, ok? Eu só não grafo com n porque ele está diante de uma palavra com p. Então, teve uma pegadinha aqui para vocês marcarem no a e no b para ficar igual o in, né? Mas o prefixo é o mesmo, a alteração só se dá por uma questão ortográfica. Então, impraticável é in mais praticável, ok?
Então, resposta aqui, letra C. Importa, eu não tenho in mais porta, e importante eu também não tenho in mais portante. Ok? Então, na 11, letra C. Questão 12. Analise as seguintes propostas de alteração em situações textuais. Então, vamos lá. Mais aí uma questão de estrutura do texto, ok? Então, nós temos a substituição de ao mesmo tempo por concomitantemente não implicaria alteração de sentido? Verdadeiro. A palavra concomitante tem o sentido de ao mesmo tempo. Então, a troca de um pelo outro são sinônimos, não vai acarretar alteração de sentido verdadeiro. De acordo com ou conforme, substituiriam adequadamente segundo na linha 7, sem alteração de sentido? Verdadeiro. São todas preposições com valor conformativo, certo? Então, todas elas aí são sinônimas, podem ser trocadas umas pelas outras sem problemas. Na afirmativa 3, a troca de descontrole por falta de controle causaria incorreção do período? Sim. Ok? Descontrole, né, vai acabar alterando aí se a gente for lá na linha 23. Vamos manter aqui, ó, rapidinho, na linha 23, e a gente vai ver que descontrole não é exatamente falta de controle. Não dá para botar um pelo outro. Olha lá. O primeiro movimento é a consciência de que o descontrole sobre as atividades. O primeiro movimento é a consciência de que a falta de controle. Não, aí você teria um problema. Na verdade, você tem pouco controle, mas não falta total de controle. Por isso que não dá para trocar um pelo outro. Ok? Então, somente as alternativas 1 e 2 são corretas aí na questão de número 12, certo? E por isso eu tenho aí letra D, né? Vamos voltar lá no texto, tá? Nas opções, para marcarmos lá com a nossa canetinha, certo? A alternativa letra D, tá? Bem aqui, ó. Certo? E vamos em frente, pessoal. Vamos lá que já está acabando essa correção. Vamos lá. Nas questões 13, na questão 13, perdão, nós temos a expressão que melhor substituiria ser um tiro no pé da produtividade, mantendo-se o sentido que tem do texto, mantendo-se o sentido que tem no texto, no período, perdão, seria o quê, pessoal? Então, é só interpretar qual o sentido da expressão tiro no pé, ok? Ora, tiro no pé aí é causar prejuízo, né, a si próprio, ok? Então, se você quer melhorar a produtividade, você não pode dar um tiro no seu próprio pé. Então, a 13 aqui, letra B, ok? Corretamente assinalada. Questão de número 14. Vamos lá, pessoal, sobre o uso de pronomes no texto. Analise as assertivas que seguem, assinando V se verdadeiras ou F se falsas. Então, reparem que trata-se de uma questão para apontar o referente correto dos pronomes, e essa tem sido um tipo de questão muito frequente também na banca Fundatec. Tem a ver aí com o uso da coesão referencial. Tá, gente? Basicamente, o que você tem que fazer é apontar o referente adequado dos pronomes, ou dos elementos que estabelecem coesão referencial. Então, na linha 3, o você refere-se ao leitor do texto, portanto, seu referente é externo ao texto. Então, vamos lá na linha 3, vamos voltar lá no texto, pessoal, para a gente poder confirmar esse tipo de afirmação, certo? Aí o bom é a gente sempre conferir. Então, vamos lá, vamos voltar lá no texto, na linha 3, nós temos aqui, vai ser bem no início do texto, nós temos lá, aqui, ó. Ao cair na tentação de fazer outra coisa durante a leitura, você, quem é esse você aqui? É o leitor do texto. Então, na verdade, repare que o referente desse pronome aqui não está citado no texto.
mas ao contrário, ele é um referente que está fora do texto. Esse tipo de referência é chamado de referência esofórica, com X, certo, pessoal? Ou seja, faz referência a algo que está fora do texto. Quando faz referência a algo que está dentro do texto, você tem a chamada referência endofórica. E aí você pode estar retomando algo que já foi dito, e isso é chamado de anáfora, ou pode estar antecipando algo que ainda vai ser dito, que é chamado de catáfora. Ok? Então, esse tipo de referência também tem sido muito cobrado aí nos textos, certo? E, mais uma vez, vale a dica para você a nossa videoaula sobre o assunto, ok? Dentro do tópico de coesão textual, lá nas videoaulas sobre interpretação de textos que temos aqui no nosso canal, ok? Então, vimos que a afirmativa 1, ela vai ser verdadeira. Vamos voltar lá para a questão de número 13, ok? Para a gente poder continuar a nossa resolução, tá? 13, não, 14, né? Então, a afirmativa 1 aqui, ela é verdadeira, certo? O pronome elas, na linha 8, refere-se a um termo que o precede, estando contido no mesmo parágrafo, né? Vamos voltar lá no texto, aí não tem jeito, né, pessoal? Temos que fazer essa ida e volta, tá? Esse tipo de questão assim exige, não tem como fugir, e até é bom que a gente faça, né? Para confirmar bem e não ter problema de marcar errado nas opções. Então, nós temos lá, o problema é que o hábito não passa de um mito. Só 2,5% das pessoas são capazes de levar adiante mais de uma tarefa por vez, segundo pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Elas são chamadas de supertaskers. Quem são elas? Ou elas são os 2,5% das pessoas. Então, repare que o pronome retoma algo que foi citado antes, faz lá a referência anafórica, e isso vai deixar a alternativa afirmativa 2 como verdadeira também. Certo, pessoal? Então, nós já temos uma verdadeira e a segunda afirmação também é verdadeira. Ok? Então, vamos voltar lá na questão 14, certo? Temos verdadeiro na 1, verdadeiro na 2. Tá bom, que eu já passei direto aqui. A última afirmativa diz, na linha 27, a ocorrência do pronome ele tem referência no parágrafo anterior. Vamos voltar lá na 27, perdão por essa ida e volta, né, pessoal? Mas fazer o quê, né? Vamos pensar que para passar no concurso vale qualquer esforço. Então, vamos lá na linha 27. Tem aqui, esse período foi de muito trabalho e ele só conseguiu dar conta do recado. Ele quem? Ele é o José Roberto Pellegrini, que está citado no parágrafo anterior. Logo, verdadeira também a terceira afirmativa da questão 14. Ok? Terceira afirmativa da questão 14, tá? Então, todas são verdadeiras. Resposta da questão 14, letra A. Certo? Beleza, pessoal. Vamos lá para a questão de número 15. Analise as seguintes propostas de reescrita de fragmentos do texto. 1. Os demais mortais só se atrapalham ao tentar ser multitarefa, por os demais mortais só se atrapalham conquanto tentam ser multitarefa. Está errado, ok? O conquanto aí, pessoal, tem um valor parecido com o do embora, tá? Então, é uma conjunção concessiva, tá? Então, não corresponde ao sentido da frase original. A 1 aqui, ela é falsa. 2. Decidiu reorganizar sua agenda por decidiu que sua agenda poderia ser reorganizada. Esse poderia aqui indica uma possibilidade que não está presente na primeira sentença. Então, a 2 também mudou o sentido. E na 3, é o caminho para dar conta de tudo e ter uma vida melhor. Por é o caminho para que se dê conta de tudo e para que se tenha uma vida melhor. Repare que só houve o desenvolvimento das formas reduzidas, ok? E
para a forma flexionada, e isso não altera o sentido do texto. Somente a 3, portanto, mantém o sentido. Resposta, então, letra C. Certo? Vamos lá para a reta final, pessoal. Reta final com a questão de número 16. Considere as seguintes propostas de alterações de formas verbais do texto, assinalando V se verdadeiras e F se falsas. Então, nós temos a substituição de insistem por porfiam, não implica alteração, não implica nenhuma alteração na estrutura da frase, ok? Então, verdadeiro, porfia, tem um sentido parecido com o do insistir, ok? Na outra afirmativa, nós temos o vocábulo terminar, substituiria adequadamente dar conta. Quem termina, termina alguma coisa. Verbo transitivo direto que não rege nenhuma preposição. O dar conta, quem dá conta de alguma coisa. Rege a preposição de. Então, houve, assim, alteração de regência. Um não tem preposição e outro tem preposição. Então, afirmativa falsa. O uso de revezar no lugar de alternar não produz necessidade de ajuste quanto à regência. Quem reveza, reveza alguma coisa. Quem alterna, alterna alguma coisa. Ok? Então, ambos são transitivos diretos. Logo, não tem alteração da regência. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Resposta da 16, letra E. Questão 17. Considerando a função que desempenham em cada um dos períodos, analise as afirmações que seguem a respeito da palavra que. Então, temos aí a afirmativa de número 1. Até espera que seus empregados assumam esse comportamento. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Repare que ele introduz uma oração subordinada substantivo, que é o objeto direto do verbo esperar. Quem espera, espera alguma coisa. Esperei o quê? Que seus empregados assumam esse comportamento. Trata-se de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Logo, esse que é, sim, uma conjunção integrante. Afirmativa verdadeira. Lembrando que o que introduz orações substantivas são sempre classificados como conjunções integrantes. Na 2, o problema é que o hábito não passa de um mito. Esse que aqui ele é um pronome relativo? Não, ok? Esse que também é uma conjunção integrante, da mesma forma que é o que aqui em cima. Só que aqui, na 1, ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e aqui ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva predicativa. Mas não importa, ambas são subordinadas substantivas, então o que tem a mesma função nas duas. Nas duas ele é conjunção integrante, a 2 então é falsa. Na 3, a fórmula que encontrou passa por fazer listas. Esse que é um pronome relativo? Sim, repare que encontrou o que? Encontrou a fórmula. Esse que retoma a fórmula que está citada anteriormente e por isso ele é um pronome relativo. Repare que no 1 e no 2, o que se segue a um verbo, ou seja, antes do que eu tenho um verbo. Isso me indica que ele é conjunção integrante. Mas na 3, o que tem antes dele é um substantivo, e isso é uma dica importante para ele ser pronome relativo. É por isso que na afirmativa 2, ele não pode ser pronome relativo, porque o que vem antes dele é um verbo, o verbo ser aqui, ó. Ok? Então, isso deixa a 2 errada, apenas a 1 e a 3 são corretas, e a resposta, então, da 17 é a letra E. Certo? Certo. Vamos lá, galera, questão 18. Caso a palavra gente, na linha 39, fosse substituída por pessoas, quantas outras alterações deveriam ser feitas para manter a correção gramatical da frase que está inserida? Esse tipo de questão já apareceu recorrentemente em várias provas da Fundatec que nós corrigimos aqui para vocês, viu, pessoal? Então, procurem praticar esse tipo de questão. A jogada aqui é prestar atenção para ver quais palavras concordam com aquelas que estão sofrendo alteração. No caso, quantas palavras concordam com gente?
Temos que ir lá na linha 39 para saber, ok? Na linha 39, vamos voltar lá no texto que está lá em cima, ok? Vamos lá, se você estivesse fazendo a prova, você teria que virar as folhas lá para fazer essa questão, ok? Então, vamos lá, em frente, a linha 39, ela vai estar aqui. Logicamente, isso se aplica ao espaço de trabalho. De maneira inconsciente, muita gente acha que não merece ter tempo para o descanso, né? Então, vamos lá. De maneira inconsciente, muitas pessoas, então muitas já muda aqui, né? Muitas pessoas acham, é a terceira mudança, a segunda mudança, né? Acham que não merecem, terceira mudança, ter tempo para o descanso. Então, se eu troco gente por pessoas, vai muita para o plural, o acha para o plural e o merece para o plural. Tenho 3 alterações, portanto, isso vai colocar a resposta da questão 18. Vamos voltar lá na questão 18 para ver o item que traz lá 3 mudanças, certo? Que vai ser justamente a resposta correta dessa questão. Vamos lá, estamos no 17. Agora vamos aqui mais um pouquinho, questão 18. Mudou 3, né? Tenho 3 mudanças lá, então isso me dá resposta no item C. Aqui, pessoal. Certo? Opa, ficou uma marcação maior. Vamos lá, na 19, em relação ao uso de pontuação no texto, analise as assertivas abaixo. Pontuação também é um assunto que está sendo cobradíssimo na banca Fundatec, viu, pessoal? E quase sempre com questões como essa aqui, 19, que envolve o uso das regras de pontuação, notadamente da vírgula e do ponto e vírgula. Ok, pessoal? São as que mais têm caído aí na Fundatec. Então, olho vivo, a data da prova se aproxima, a hora de fixar, né, os conteúdos mais importantes, eu não deixaria de estudar pontuação nesse aspecto. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente aqui pelo canal e nós vamos procurar ajudá-los da melhor maneira que pudermos, ok? Então, na 19, nós temos, em relação ao uso de pontuação no texto, analise as assertivas abaixo. As vírgulas das linhas 10 e 20 justificam-se pela mesma regra, ok? Então, vamos lá na linha 10 e 20, para ver, né, onde vai estar. Ok? Vamos voltar lá no texto. A prova Fundatec tem essa característica de remontar muitas vezes ao texto, né? Enfim, e fazer muitas provas de afirmações sobre o texto, as chamadas provas de alternativa múltipla. Ok? Então, lá na linha 10. Na linha 10, nós temos aqui. Há um problema evidente, já que a maioria das empresas adora quem acumula diversas funções. Essa vírgula aqui da linha 10 está sendo usada para separar a oração subordinada adverbial do restante da sentença. Ok? Para isolar a oração adverbial. Já na 20, ok? O que está sendo a vírgula está sendo usada aqui para separar orações coordenadas, ok? Então, não é o mesmo uso, não é a mesma regra. Numa, estamos separando um adjunto adverbial sob forma de oração que está numa posição intermediária, né, uma posição medial no período, separando coordenadas assindéticas, né, orações sem a presença da conjunção. Então, na linha 1 aí tá afirmativa incorreta, ok? A 1 incorreta. Na linha 25, a segunda, a terceira e a quarta vírgulas são usadas para separar termos de mesma função. Vamos voltar lá na linha 25, ok? Do texto, certo? Botar lá na linha 25, para conferirmos aí se eles estão separando elementos da mesma função sintática. Temos aqui, ó, linha 25. Outros Estados Unidos. José Roberto Pellegrini, 39 anos, diretor financeiro da JDSU, multinacional especializada em rede de comunicação. Essas vírgulas aqui estão separando apostos que me explicam quem é o José Roberto Pellegrini. Então, de 39 anos, diretor financeiro multinacional especializado,
são apostos, ok? Então, a vírgula está separando apostos, que são, obviamente, termos de mesma função sintática. Então, a segunda afirmativa é correta. Ok, pessoal? Na questão de número 19. Vamos lá, voltar para a questão 19. A segunda afirmativa ficou correta, certo? E na última afirmativa, vai me dizer o seguinte. Vamos voltar, que eu já passei direto aqui. Perdão, pessoal. Fui para a prova de informática. Essa vocês têm que pedir a outra pessoa para comentar para vocês, porque aí já escapa a minha área de expertise. Ok? Vamos lá. Na 19, nós temos aqui, ó, então a segunda afirmação, ela é verdadeira. E na 3, as expressões nesse cenário e logicamente foram separadas por vírgulas face à mesma regra. Nem precisamos voltar no texto, porque nesse cenário e logicamente são ambas adjuntos adverbiais, ok? Que estão separados pela mesma linha. Logo, apenas a 1 é incorreta. Resposta item A, ok? E na última questão, questão 20, nós temos o seguinte. Em relação à frase, um desafio que fica mais complexo à medida em que o mundo torna-se mais conectado, analise as assertivas abaixo. O desafio sempre será o mesmo, independente de sua complexidade, ok? É incorreto, ok? Porque à medida que o fica mais complexo, fica mais conectado, ok? Então, isso muda a natureza do desafio, ok? Então, a 1, incorreta, ok? 2, o mundo referido já era conectado, quando o desafio não era complexo. Não, o mundo não era conectado, e isso trouxe uma nova complexidade, e à medida em que foi aumentando essa conectividade, foi aumentando a complexidade do desafio, a 2 também é incorreta. E na 3, a complexidade do desafio citado está relacionada ao fato de o mundo estar mais conectado, e aí verdadeira, né? Praticamente uma paráfrase, né, da frase aqui que serve de base para a questão 20. Ora, as incorretas são a 1 e a 2, a resposta, portanto, fica sendo o item D.